Olá, seja muito bem-vindo a esse programa Alesp Cidadania. Na edição de hoje, falaremos sobre o Negrarte, liderado por Lili Santos, que está aqui conosco no estúdio, que oferece visibilidade para artistas negras e negros e atua como movimento antirracista, promovendo a produção contemporânea nas artes e reforçando a valorização da cultura afro-brasileira. Lili, muito obrigado pela tua presença hoje no estúdio. Obrigada pelo convite. Lili, como é que funciona o Negrarte? Como é que funciona esse festival e como ele surgiu? Então, esse festival é um sonho antigo desde 2018, onde eu e o Flávio Nogueira, que é também idealizador do festival, a gente tinha um grande incômodo toda vez que a gente ia em alguma mostra de arte e a gente via os mesmos artistas negros, em alguns casos, as mesmas obras expostas. A gente falava assim, não é possível, né? Não é possível que tenha esse número tão limitado de artistas e de obras. Então, desde 2018, a gente vem montando esse sonho, né, de realizar um festival que valorizasse o artista afro-brasileiro nas artes visuais. Num primeiro momento, a gente pensou nas artes plásticas, né? Mas aí a gente sentiu que essa riqueza se expandia, né, para as artes visuais. Então, em 2022, a gente lançou a primeira edição, foi online, em função da pandemia, mas a gente conseguiu reunir um time maravilhoso que incluía designers negros, escritores, grafite, fotografia, moda, unimos também literatura, né? Falei já de escritores e literatura, mas enfim, para falar um pouquinho da obra. E o grande diferencial desse festival é que a gente quer falar da obra, do que inspira o artista e como ele vive da arte. Então, acho que esse é o grande diferencial do festival, né? Que não só mostra a arte, mas conta os bastidores, né? A vida do artista e como ele vive da arte. Um festival razoavelmente novo, né? 2018 foi um pouquinho antes da pandemia, a gente teve esse período bem complicado no meio e agora a gente retorna. Do comecinho do festival de 2018, como é que você viu essa evolução, essa chegada de novos artistas, essa valorização como um todo de artistas das mais diversas categorias, estilos? Tem os modernos do grafite e tem os artistas plásticos super renomados. E como é que você viu esse crescimento? Então, isso é maravilhoso, porque quando a gente idealizou, né, em 2018, a gente começou a conversar com algumas lideranças, né, de curadoria, de espaços, para ver que ambiente a gente conseguiria montar o festival. E aí, efetivamente, a gente conseguiu em 22. E de 22 para cá, né, que tem um curto espaço de tempo, a gente sentiu que essa valorização está muito maior e muito destacada. Só para você ter uma ideia, em 2024, a gente, que foi esse ano, né, que foi a terceira edição, a gente ocupou 4 espaços em São Paulo, né, com presença de público ao vivo, né? Então a gente conseguiu sair desse ambiente que era um ambiente digital para um ambiente presencial e conseguimos estar em espaços onde o público pôde participar. Então a gente sentiu não só um número maior de artistas que a gente pôde trazer, então conseguimos fazer 2 espetáculos musicais, como também o público, né? Então essa experiência foi muito grande. Para 2025 a gente já está com um projeto mais ou menos desenhado e a ideia é falar do negro na mídia, né? Então acho que é uma coisa que foi muito noticiada aí nos últimos dias, que pela primeira vez existem, né, no maior canal, né, de televisão 3 mulheres negras protagonistas de 3 novelas, né? Então isso é um fato inédito. Então essa expansão ela está existindo não só o que vai para as câmeras, né, o que está de frente para as câmeras, como o que está por trás das câmeras. Então, mais diretores, mais roteiristas negros. Então, a gente só vê o crescimento, né, das artes visuais se expandindo com a população negra aí sendo o protagonista. Você imaginava quando você começou a trabalhar em ver tantas pessoas negras, tantos artistas, tantos profissionais se destacando nas mais diferentes áreas? Era um sonho, né? É um sonho que eu estou conseguindo ver em vida realizado, né? Então, eu acho que essa trajetória começou há muito tempo, mas ela nunca foi interrompida, né? Então, acho que essa luta, né, de valorização do profissional, os profissionais também cada vez mais se especializando, fez com que isso fosse possível, né? Como é que você começou a sua carreira? Eu vi que você trabalhou na revista Raça, que é uma referência no Brasil até hoje. Como é que começou a sua carreira? Olha, eu entrei na faculdade em 1985, fazendo publicidade e propaganda. A minha ideia era fazer jornalismo ou publicidade e propaganda. No final das contas, acabei optando por fazer publicidade e foi muito bom, porque eu comecei na área comercial, trabalhei um pouco em agências de publicidade, mas me desenvolvi mais na área comercial dos grandes veículos. E, infelizmente, eu era a única pessoa negra, né? Então, quando eu recebi o convite para ir para a Raça, para lançar, né, a revista Raça Brasil,
foi um convite exatamente por ser uma mulher negra, né? Eles queriam que um time fosse formado de profissionais negros. Então foi maravilhoso, né? Poder contar com jornalistas negros, né? A equipe comercial, enfim, todo um grupo de profissionais trabalhando em prol de uma revista que fez história, né? Até hoje foi um marco no mercado editorial. Como é que era o mercado naquela época, o mercado da moda, da TV, do entretenimento? Era um desafio. Eu digo que algumas reuniões que eu fiz, eu tive que ter muita resiliência, porque eu ia apresentar o projeto, né? Imagina, você apresentar a primeira revista voltada, né, para homens e mulheres negros no Brasil, e muitas das empresas que me recebiam falavam assim, ah, mas o negro, eu não sei se eu quero o meu produto associado ao negro, né? Eu acho que vai desvalorizar meu produto. Falando isso para mim, né? Aí eu falei, bom, então você precisa avisar os negros, porque eles são a maioria da população. Então você precisa avisar que você não quer que ele consuma o seu produto, porque ele já consome o seu produto. Porque senão você não existiria no mercado, né? Então imagina um discurso desse em 1996, né? Então hoje a gente vê, quer dizer, não hoje, mas hoje acho que numa grande maioria, as publicidades destacando os negros, né? Você vê desde um banco de investimento até um carro, um supermercado popular, todos eles nas suas campanhas colocam uma pessoa negra, porque não tem como você fazer uma campanha publicitária e não colocar um negro, né? Já que é a maior parte da população. Qual que é o maior desafio desse começo que você enfrentou lá no começo em tentar convencer as pessoas de que o negro também é um consumidor potencial e que está presente em todos os ambientes? Eu acho que assim, hoje falar disso, né, já não é mais uma questão, porque é fato, né? Mas eu acho que a conquista hoje é ter mais espaços de lideranças negras, né? De pessoas negras liderando nas empresas. Eu acho que esse é o meu desafio nesse momento. Você falar assim, qual que é o teu sonho agora, né? Eu acho que é esse. É ver homens e mulheres, né, negros ocuparem cargos de liderança nas empresas. Me fala um pouquinho desse festival. O que você está preparando para 2025? 2024 já está acabando. O que a gente pode esperar para o festival em 2025? Então, o festival, uma das coisas, né, que a gente tem como uma bandeira dele é que ele sempre é realizado no mês de maio, né? A gente sabe que tem uma grande abrangência, principalmente nos meios de comunicação e no Brasil, o mês de novembro, né, em função do mês da consciência negra, mas a gente quer começar essa conversa em maio, porque nós acreditamos que foi aí que essa barreira enorme se estabeleceu, né, e essa grande desigualdade foi se tornando cada vez mais forte, né, a partir dessa pseudo-abolição da escravatura, né? Então, ele sempre acontece no mês de maio. E para o ano que vem a gente vai continuar dentro do nosso objetivo de trazer as mais diversas artes, né, visuais brasileiras. A gente vai trazer um foco na mídia, mas a gente vai falar dessa mídia como um todo. Então a gente vai trazer os artistas, mas o que está também por trás, né, os bastidores. Então os roteiristas, cinegrafistas, o cuidado, né, em preparar uma obra, em produzir uma obra. Então a gente quer contar um pouco mais e chegar mais uma vez no cinema, como a gente fez na primeira edição, onde a gente trouxe o Jefferson Day e a Sabrina Fidalgo para falar sobre as obras deles, né? Então, a ideia é aprofundar um pouquinho mais essas camadas do negro na mídia. Então, para 2025 é essa a proposta. Embora o festival comece e vocês tenham foco em maio, qual a importância, na tua opinião, do 20 de novembro? O 20 de novembro é maravilhoso, né? Porque ele traz esse assunto em pauta, né? Faz com que as empresas, a mídia em geral, coloquem o negro em evidência, coloquem ele para falar sobre os seus projetos, né, seus sonhos, seus objetivos, a sua obra. Então, acho ele super importante. Uma das coisas que a gente traz todo ano no festival é um artista homenageado, né? Então, esse ano, em 2024, a gente trouxe a Maria Auxiliadora, que foi uma artista que teve expressão internacional, morreu muito cedo, e hoje quase que nenhuma obra dela está com a família, né? Então, a ideia nossa é sempre trazer essas histórias, trazer esse resgate, né, de artistas que já nos deixaram, né, fisicamente, mas que a sua obra é tão relevante que ela continua inspirando, né? Então, para o ano que vem, provavelmente ainda é suspense quem a gente vai trazer como um artista homenageado, mas a ideia sempre é essa, é trazer esse resgate, né, para que ele continue inspirando gerações e seja fonte de estudo e de pesquisa. Como, na tua opinião, o Festival Negrarte contribui para a cultura brasileira e para essa valorização, para que ela seja cada vez mais natural, né? Para que as pessoas sejam iguais como um todo, né? Uma igualdade num país como o nosso, tão diverso? Sim. Bom, a gente tem todo um cuidado, né, em convidar sempre um curador, né, um curador negro,
que tenha uma trajetória de pesquisa, que possa fazer essa ponte com alguns artistas. E a ideia é sempre a gente trazer as mais diversas artes, né? Então, dessa diversidade de artistas, de artes e de linguagens, a gente poder trazer essa valorização, né? Poder trazer essa expressão de arte e mostrando, olha, esses artistas, né, quando a gente faz a homenagem a um artista que já foi de décadas atrás, mas do quanto ele repercute nos artistas de hoje, né? Então, é sempre fazer essa ligação com o nosso ontem, né? Não esquecer um tema que sempre é falado, né? Da ancestralidade, né? Então, a ancestralidade, ela está aqui e agora, né? Ela sempre é um fio condutor para os movimentos, né, de arte. Você citou a ancestralidade. Qual a importância, na tua opinião, de se trazer essa ancestralidade, essas histórias para dentro da sala de aula, para que as crianças tenham uma formação mais rica, para que elas conheçam a história toda, não só uma parte dela? Aí seria maravilhoso, né? Tem uma lei, inclusive, que infelizmente, né, a lei existe, mas ela ainda não está 100% sendo cumprida, que é a verdadeira história do Brasil, né? Que eu acho que se a gente tivesse essa história do Brasil trazendo a influência afro-brasileira, seria muito mais fácil, né, para a sociedade como um todo entender a importância, né, do negro no contexto da riqueza do que é a nossa cultura. Então, a gente tem isso, né, como um baluarte, né? É uma das coisas que a gente traz e gosta de sempre falar, porque é a valorização, né, do negro, não como uma situação de escravizado, né? Então, ele sempre está nessa condição, né, que recebeu um bem, que foi a libertação, a abolição da escravatura, mas não se fala de quanto essa mão de obra foi rica, foi importante para diversas fontes de riqueza do Brasil, né? Desde a extração do ouro, né, a construção das igrejas com aleijadinho, enfim, a contribuição artística, né, do negro é imensa, mas na economia também, né? Então, esses dois polos, se tivesse realmente essa história do Brasil contada verdadeiramente, talvez a sociedade não visse o negro como um subproduto, né? As pessoas têm consciência da importância do negro na construção do nosso país, da nossa sociedade, como você falou, a construção dos castelos, dos palácios, das igrejas, todas as construções eram feitas pelos negros, né? Eles faziam um trabalho pesado. As pessoas têm essa consciência no Brasil? Eu acredito que não, infelizmente, porque quando a gente de repente fala assim, olha, você conhece André Rebouças, né? Que é uma das principais avenidas de São Paulo, as pessoas falam assim, ah, sim, aquela avenida, então, você sabia que era um engenheiro negro? A maioria das pessoas fica com uma cara surpresa. Então, eu acho que ainda não se tem essa consciência e, infelizmente, não se tem essa consciência nem entre a população branca e nem a população negra. Exatamente porque essa consciência precisaria vir da educação. Então, se isso tivesse nos bancos, né, escolares, seria muito mais fácil conhecer os nossos heróis, né, os nossos heróis negros, né, que estão ontem e hoje e provavelmente vão continuar na história, né, fazendo história agora, nesse momento, né. Então, eu acho que seria importante. A educação é o fundamental para isso. A principal ferramenta para essa mudança é a educação, na tua opinião? Eu acredito. Acredito que a educação é a principal ferramenta. Por isso que nessa edição, né, desse ano, a gente trouxe uma escola que fica numa comunidade muito simples na Grande São Paulo, onde a gente foi fazer uma devolutiva do projeto para falar sobre a história da arte e a influência do movimento de 22. Né? Porque toda vez que você fala da semana, né, de arte moderna, você tem alguns nomes e a maioria desses nomes são de personalidades culturais brancas. E a gente queria fazer um contraponto dos artistas negros que também fizeram parte desse movimento. E aí as crianças, né, ficaram felizes, elas não conheciam esses artistas negros, nem imaginavam que eles existiam, nem alguns brancos, nem alguns negros. Né? E aí quando a gente acabou de fazer a dinâmica, né, a gente fez uma pergunta, o que é arte para você? Né? E aí um dos meninos de 8 anos falou, arte é tudo que os meus olhos veem. Então a gente sentiu um impacto, né, em como isso é importante, você levar essa discussão. Isso nos mobilizou a tal forma que a gente montou um grupo de crianças, fizemos todo o acompanhamento com elas de segurança, elas foram no primeiro dia da abertura do festival, viram as palestras, viram o mini documentário da vida da Maria Auxiliadora e puderam ter essa experiência. Então, eu acho que além de na sala de aula, é poder levar essas crianças para um dia, uma tarde no museu, né, para que a arte não seja uma coisa elitizada e nem distante da população. Né? Então, acho que a base de tudo realmente é a educação. A arte e a cultura ligados à educação fazem uma educação melhor. Qual a importância da arte e da cultura no processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula? Porque ela está ligada a várias outras matérias, história, geografia, enfim. Se
Se for pensar, ela está ligada a todas as matérias. Qual a importância dessa conexão para você? Essa conexão é fundamental. Quando a gente faz essa experiência na sala de aula, né, como você disse, e consegue fazer essa coisa multidisciplinar, né, de envolver a história, a geografia, a língua portuguesa, você vai descobrir tantas frases, tantas palavras que estão no dito comum que foram originárias, né, da comunidade negra, né? Quando a gente fala da cultura, das comidas, né, enfim, dos hábitos, não tem como você separar, né, a influência do negro na construção do Brasil, né? Então, acho que quanto mais isso é valorizado e é externalizado, mais importante é para que essa conversa não seja oportuna só em novembro, né? Que ela aconteça todos os dias e que seja cada vez mais de uma forma natural. Como a gente fala muito nesse tema, você vê que tem uma conscientização de uma forma geral da população com relação a esses temas? Acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que as políticas públicas também têm ajudado, né, a que essa visibilidade seja cada vez mais alcançada, né? Então, hoje, existem muitos processos nas empresas que querem, né, diminuir essa desigualdade, então proporcionam vagas, né, que são para pessoas que têm alguma deficiência física e vagas para pessoas negras. Então, a mesma coisa que aconteceu há alguns anos, né, das ações afirmativas para que tivessem uma quantidade, né, de cotas para pessoas negras, eu acho que tudo isso vai diminuindo essa desigualdade, vai fazendo que não só, né, no campo de prestadores de serviço, onde você vê a maior parte da população negra, né, como segurança, como empregada doméstica, isso vai quebrando, né? Essa distância, falando, não, eu conheço um médico negro, um jornalista negro, uma publicitária negra, um advogado. Então, isso vai quebrando essa distância. Existem, mas precisa ter mais visibilidade, sabe? Como alcançar essa proporcionalidade mesmo, né? Que eu acho que é isso, né? Diminuir a desigualdade é diminuir, né, e avançar na proporcionalidade de negros ocupando diversos cargos no Brasil. Ainda é muito difícil para o negro, principalmente para o negro jovem, entrar no mercado de trabalho em grandes empresas? Eu acho que hoje está um pouco menor do que foi na minha época, por exemplo, né? Porque até em função da diferença que a gente tem, né, de quanto a informatização de tudo. Então, hoje você manda um currículo, né, online, você já se cadastra, você já coloca lá, enfim, nesse processo seletivo. É muito mais fácil, num segundo momento, ter uma reunião online, entender as suas habilidades e você já passar por um processo seletivo, né? Então, muitas empresas hoje ajudam o jovem, tem vários, né, processos de integração. Eu não, né? Na minha época, eu tinha que fazer uma inscrição, ir lá pessoalmente, participar de vários processos e muitas vezes eu sabia que por eu ser negra, eu não seria uma das candidatas. Hoje não. Hoje, como tem algumas políticas das empresas que querem, né, tem vários processos de estágio, de trainee, aonde já se pede, né, profissionais negros. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, a gente vai conseguir ver cada vez mais, né, essa desigualdade sendo diminuída. Como, na tua opinião, Lili, os legisladores, né, a Assembleia Legislativa, os deputados, senadores, enfim, podem mudar essa realidade num curto espaço de tempo? Porque, assim, a gente já está lutando há muito tempo e não vê um resultado muito nítido. Os resultados acontecem, as coisas estão melhorando, mas uma velocidade ainda aquém do que a gente gostaria. Como aqui a casa, a Assembleia Legislativa, pode melhorar essa situação? Eu acho que dando cada vez voz, né, na parte, principalmente eu acho que na parte de lideranças políticas negras. Acho que seria um primeiro momento, né? A mulher negra hoje, apesar dela ser a maior parte da população, ela é em números, né, como cargos, né, como deputada, vereadora. A representatividade ainda é menor. Então, eu acho que dentro da política, talvez ter uma política mesmo de mulheres, mais mulheres se candidatando, porque seria mais uma voz. E tendo essa voz, acho que seria uma possibilidade de terem leis voltadas, né? Porque as leis, elas surgem em função de algumas dores, né, da própria sociedade. Então, acho que na medida em que você tem mais mulheres negras ocupando esses cargos políticos, elas podem ter voz e criar leis que propiciem maior visibilidade para a população negra. Como os legisladores são um reflexo da sociedade, nada melhor do que ter pessoas da sociedade negra que conhecem a realidade dos bairros para aqui dentro da casa, para mudar as leis, né, para mudar a situação da cidade. Como você vê São Paulo hoje, comparado com outros países, outras cidades dos Estados Unidos, Europa? A gente está evoluindo, a gente está muito atrás. Infelizmente, a gente está
a gente não está evoluindo na medida em que seria necessário, né? Quando a gente vê a quantidade da população negra, né, inclusive em São Paulo, as mulheres negras são a maioria, né, até como eleitoras, falando nessa parte política, e a gente ainda está, ao mesmo tempo que nós estamos em alguns lugares em maioria, esses índices onde a gente está em maioria não são bons. Então, por exemplo, as mulheres, elas ocupam um cargo ainda subvalorizado, né, onde o salário é menor comparado com a mulher branca, com o homem negro e com o homem branco. Então, ela está no inverso da pirâmide, né? Ela está nos maiores índices de feminicídio, né, de agressão doméstica. Então, assim, precisaria muitas políticas públicas, né, para diminuir isso, para fazer com que esse impacto, né, dessa subvalorização da vida, inclusive, fosse diminuído, né? Então, quando a gente vê os Estados Unidos, onde a população negra é minoria, né, você vê muito mais avanços na questão dos direitos, né? Então, às vezes, você olhando nos meios de comunicação, parece que é o contrário. Parece que tem mais negros nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Porque a gente ainda não consegue ter essa visibilidade tão forte e até uma proteção que seria necessária, né, para diminuir esses índices que são, né, muito negativos e ruins para a população das mulheres negras. Agora, projetos e leis existem muitos, né? Agora, nem todos eles são cumpridos, como você falou do ensino da história da África nas escolas, é um projeto, é uma lei já que ainda não está sendo cumprida. Como reverter essa situação? É que a gente tem muita legislação e pouca ação. Infelizmente, eu acho que o jeito de combater isso é com multa. Eu acho que o brasileiro, ele só reage assim, né? Eu lembro que tinha uma época que as pessoas tinham que usar cinto de segurança. E ninguém usava, né? Sabendo que usar o cinto de segurança é para você preservar a sua vida, né? Mas as pessoas não usavam. Na medida em que se colocou uma multa, pontos na carteira, todo mundo, opa, vamos usar o cinto de segurança. Então, eu acho que precisaria ter isso. Olha, vamos autuar as escolas que ainda não estão tendo um calendário escolar que priorize também a escola, né, a história da população afro-brasileira, quer dizer, a história do Brasil contada como realmente aconteceu. Eu acho que é a multa. O Brasil tem um pouco de medo. Aí começou a multa, todo mundo começa a cumprir. Começa Por livre e a lei. espontânea pressão. Exatamente. Falou, opa, peraí, vamos cumprir, senão a gente vai ser penalizado aqui. Lili, falando um pouquinho do festival, qual é a imagem que o festival quer passar, o legado que ele quer deixar? Qual é a principal informação e mensagem que o festival quer passar para a população? A nossa ideia com o festival é, a cada ano, né, trazer um homenageado para que ele seja uma referência para as novas gerações, mas também mostrar as mais diversas artes produzidas pelos artistas, para que não só o artista possa ser valorizado, né, a obra dele exposta, como ele também continuar inspirando. E uma das coisas que a gente traz, né, como um dos pilares do festival é que a gente busca que toda a produção do festival seja feita por empresas lideradas por pessoas negras, porque a gente também tem esse compromisso em mobilizar e gerar economia, né? Então, não só, claro, dar essa visibilidade cultural, mas também fazer com que empresas como de segurança, intérprete de Libras, sejam de pessoas negras, né, liderando esses negócios. Quais são as referências para você, os artistas que se destacaram, que realmente fazem a diferença no mercado como um todo? Ai, são tantos nomes que eu tenho medo de repente, falar alguns, esquecer né? algum. E esquecer alguns. Mas a gente tem aí nas artes, né, da música, eu acho que a música, apesar dela ter essa grande visibilidade, né, em todos os meios, você ainda tem alguns artistas que não alcançaram ainda essa visibilidade, né? No meio das artes plásticas, mais ainda, porque ele ainda esbarra na curadoria. Porque a maioria dos curadores das exposições e dos museus e das galerias são brancos. Então fica muito difícil, e a gente sabe disso pela dor mesmo de compor o festival. E fala assim, você conhece algum fotógrafo negro? Você conhece algum cineasta negro? E as pessoas ficam ali alguns segundos pensando. Então, é diminuir isso, né? Quando você pergunta, ter 5 ou 6 nomes, né? Então, eu, na verdade, não quero falar os 5 ou 6 nomes para não esquecer de alguns, mas sim, a pesquisa que a gente vai fazendo a cada edição é elencar vários artistas dessas diversas artes para que não seja uma dificuldade de lembrar nomes, né? Que esses nomes estejam muito fáceis, independente da visibilidade dele na grande mídia, mas que ele seja valorizado mesmo nos grandes centros e nos pequenos centros, mas porque a obra dele está sendo
atingida ali de alguma maneira, exposta, né? Então, a ideia é essa, é que o festival hoje ele acontece em São Paulo, o conteúdo dele está todo numa plataforma, onde as pessoas podem ter acesso ao conteúdo das 3 edições, porque a nossa ideia é que ele não tenha fronteiras, né? Que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo possa acessar e possa ver aí essa inspiração através da voz dos artistas. Falando novamente em leis, a gente tem a lei de incentivo, as leis de incentivo à cultura, a lei Rouanet, enfim, Aldir Blanc. Essas leis estão chegando onde deveriam? Eu acredito que sim. O festival, ele foi na edição de 2024 agora e de 2022, ele foi contemplado através de editais. Então, eu acredito que sim, porque talvez a gente não conseguiria, com iniciativa própria de capital, colocar o festival em pé como a gente fez. Porque a nossa ideia é remunerar todo mundo que participa do festival, né? Então, para isso, você precisa ter uma verba. E como o festival ainda é pequeno, é muito difícil você conseguir entrar numa verba que não tem uma iniciativa, né, de incentivo. Então, a gente passou em 2 editais estaduais. Agora, para a terceira edição, 4ª edição, aliás, nós estamos inscritos na Lei Rouanet, que também é uma lei de incentivo. E a ideia é essa, eu acho que as leis de incentivo, elas ajudam principalmente os projetos que estão começando, né, que ainda não têm a grande mídia, não têm a visibilidade, que ainda não estão no radar das empresas para fazer um aporte direto, né? Então, eu gosto, acredito e agora mais do que nunca, né, faço parte dessa corrente que incentiva essas leis. No caso do Festival Negrarte, essa lei foi fundamental para que ele aconteça da maneira correta, com todo mundo sendo devidamente remunerado e para que o festival aconteça do jeito que vocês idealizaram, né? Sim, hoje é fundamental, porque quando a gente vai, né, eu como na minha carreira sempre fui área comercial, então sei os caminhos, quais são as pessoas, mas aí quando a gente vai, né, bater nas portas, as empresas falam, mas quantas pessoas vocês vão atingir, né? Qual é o público? Qual é a mídia que vocês vão fazer? Então um festival que ainda é pequeno ou outros projetos pequenos, ainda não tem uma estrutura financeira para fazer tudo isso, né? Então é muito importante, até para que esses eventos saiam do papel, né? Essas ideias, esses projetos comecem a serem viabilizados e possam crescer, né? O nosso sonho com o Festival Negrarte é cruzar a fronteira, né? É cruzar o oceano, é poder fazer um festival e levar os artistas brasileiros para encontros internacionais, né? Estarem expostos em galerias fora do Brasil, né? Então a nossa ideia é essa, é poder não ter fronteira com o festival. E aportes, né, como esses de iniciativa são super importantes. Lili, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp Cidadania vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania, hoje falando sobre o Festival Negrarte, liderado por Lili Santos. Lili, como os artistas hoje sobrevivem da própria arte? Eles têm conseguido produzir a sua arte e valorizá-la da maneira correta? Então, nesses últimos 3 anos, né, que a gente tem tido um contato mais próximo com os artistas, principalmente no momento em que a gente faz a curadoria e começa a convidá-los para participar, alguns sim, alguns conseguem viver, né, da sua própria arte, mas a grande maioria ainda tem um outro trabalho, né? Estão no mercado corporativo, em outras funções e também exercem a sua arte, porque hoje ainda é muito difícil viver da própria arte, quando ainda ele não alcançou ainda uma visibilidade grande no mercado, né? Então às vezes ele precisa de uma outra ocupação. Agora é uma coisa muito difícil você ocupar a visibilidade, se dedicar totalmente à arte e sobreviver, pagar as contas do dia a dia. Como a gente pode mudar essa realidade com apoio jurídico, dando ao artista um pouco mais de autonomia, explicando para ele o valor da sua própria arte, para chegar nesse nível? Eu acho que uma das maneiras de se chegar, né, nesse nível seriam as próprias representações do artista, né? Então, por exemplo, se você está falando no mercado literário, a editora, né, que vai lançar o livro, se você está falando no mercado das artes plásticas, as galerias que vão representar o artista, eu acho que assim, dependendo de qual é a vertente da arte, aonde vai ser feita a distribuição, né, pode ajudá-lo nessa parte não só dos direitos autorais, né, mas também da valorização da obra. Porque é muito difícil, né, o artista, ele mesmo dar o valor para a obra dele, né? Então,
existe uma dificuldade muitas vezes dele de saber o seu valor, né? Ele sabe do quanto tempo levou para ele fazer, para chegar naquela realização, mas às vezes valorizar, né, ou valorar fica muito difícil. Os mais jovens, a minha impressão é que os mais jovens valorizam mais as artes digitais, as coisas mais modernas. Eles têm uma consciência do valor das artes plásticas, das esculturas, da literatura hoje? Então, eu fiquei muito feliz que nessa última Bienal, né, houve um aumento da venda de livros e principalmente entre o público jovem. Então, há uma esperança, né, de que os jovens consigam ter realmente esse olhar, né, esse olhar de amor pelos livros, né, folheados, ou se não conseguir os folheados, os digitalizados. Mas o importante é que a literatura não fuja, né, do conhecimento dessas gerações. E eu acho que também a abertura dos espaços públicos, né, com várias exposições, também aproximam, né? E a educação, voltando mais uma vez nesse tema, se as escolas colocarem no currículo, né, um passeio cultural, né, obrigando ali, vamos dizer, por causa de uma nota, um trabalho, provavelmente o jovem vai, porque aquilo vai contar ponto. E na hora que ele vai ter essa vivência. Eu acho que essa vivência numa exposição faz com que ele comece a gostar um pouco mais, né, da obra e possa valorizar e, quem sabe, no futuro, ser um comprador, né? Para que as obras não fiquem só circundando ali no pico da pirâmide, né, só para quem é milionário. Que as obras possam ter acesso às diversas camadas, né, socioeconômicas do Brasil. Inclusive, muitos desses alunos podem ser futuros artistas, tendo contato com a arte, com museus e com exposições. Pode ser que ele se interesse e tenha muito talento para um determinado segmento, mas ter esse contato acho que é fundamental, né? Incentivo dentro de casa e dentro da sala de aula é fundamental. Muito, muito. Eu acho que são esses dois lugares, né, onde ele pode ter o convite, né, a poder vivenciar, né? Então, a família, através de um passeio, ou assistindo mesmo, né, a filmes, comprando livros e lendo livros junto com o filho, desenhando com ele, quer dizer, deixando que essas manifestações artísticas sejam mais naturais, né? Esse ano, né, a nossa homenageada foi a Maria Auxiliadora, e aí, numa das entrevistas que a gente fez com a família contou que a mãe deles, né, deixava que eles fizessem desenhos com carvão na parede. Então, é uma família de artistas, né, natos, que desenhavam na parede. Ou seja, né, se você faz com que o seu filho produza essa arte de forma criativa, de forma solta, possivelmente ele pode se tornar mesmo um artista, porque ele não está sendo coibido, né, quando ele é pequeno, quando ele é criança. Então, acho que essas manifestações podem ser desenvolvidas desde pequenininho. O ensino das artes também dentro da sala de aula é fundamental, com técnicas, né, não só com a criatividade livre, mas também com o desenvolvimento de novas técnicas para que a criança descubra o que ela gosta mais, do que ela gosta mais. Sim, com certeza. Eu acho que as artes, né, de maneira geral, então, por exemplo, você tem as artes plásticas, né, na escola, que podem desenvolver, mas você tem também a língua portuguesa, né, nas redações, podem se desenvolverem ali grandes escritores, né? Então, acho que o ambiente realmente escolar é esse que propicia essa vivência, né, com as mais diversas artes aí. Você citou no intervalo alguns artistas que têm se destacado, que têm conseguido, inclusive, viver da própria arte. Você quer falar de alguns deles? Eu olho assim, das penúltimas, né, edições que a gente fez, por exemplo, a gente tem a Sabrina Fidalgo, que é uma cineasta, né, que vive da arte dela, né, de produzir, de fazer filmes curtas, longas. Ela é uma artista premiada, ela vive da arte. Acho que se a gente for dar um exemplo, né, assim, nas artes visuais de cinema, né, ela seria um nome. A gente tem o Rafael Calça, que é na área da literatura como ilustrador, né? Ele já ganhou, inclusive, um prêmio Jabuti, então ele vive da arte, né? E, enfim, a gente tem alguns artistas que estão em outras vertentes também da arte, mas que conseguem viver, né, dessa arte. Mas acho que esses dois exemplos são exemplos bem marcantes, porque além de serem premiados, né, aqui no Brasil e no exterior, tem uma visibilidade também. Então, acho que eu destacaria esses dois, mas a gente tem outros talentos também. Deve ser muito difícil para o artista ter que se dedicar para a sua arte e ter que trabalhar num outro lugar, né? Se dedicar no seu emprego numa empresa, numa fábrica, enfim, e ter o seu tempo livre, que às vezes é muito pouco, para se dedicar, para se desenvolver na arte, né? Como trazer esse equilíbrio para mais próximo desses artistas, para que eles sejam reconhecidos com antecedência e não só depois da morte? Eu acho que seria realmente essas políticas, talvez, né, públicas de ajuda, né? Então, de repente, ter um artista
que tem uma visibilidade ou que tem um potencial que ele fosse de alguma maneira patrocinado, né? Alguns conseguem se inscrever, né, em alguns editais, mas nem todos têm essa construção mesmo do seu valor para poder idealizar um projeto, inscrever um projeto. Então, acho que se tivesse alguns mecanismos de ajuda mesmo para ele estruturar, né, acho que falta muitas vezes isso, é uma estruturação do potencial dele artístico, ele colocar isso no papel, isso virar um projeto e ele inscrever o projeto, né? Então, acho que se tivesse consultorias onde ele pudesse entrar, né, e se cadastrar para poder ter um incentivo na parte jurídica, né, de processos, isso ajudaria. Então, acho que uma consultoria cultural seria maravilhoso, onde os artistas pudessem se inscrever lá e, através dessa consultoria, tirar algumas informações para poder, de alguma forma, viver do seu próprio, né, ofício. Voltando um pouquinho, você falou das mulheres, um pouquinho antes. Como as mulheres têm se superado no meio artístico, porque tem o fato dela ganhar menos no mercado de trabalho, mas o fato dela ser mulher e artista também dificulta mais para ela do que para um artista homem, ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a mulher ela tem uma tripla jornada, né? Ela tem uma jornada que é profissional, ela tem uma jornada familiar, né, da casa, e ela tem, se ela tiver filhos, ela tem uma outra jornada também que é de mãe, né? Então, eu acho que sim, eu acho que para as mulheres acho que fica mais difícil ainda viver do próprio ofício. Então, algumas, assim, até pensando nos nomes, né, dessas mulheres, a maioria delas vive da arte, mas a arte está ali junto com uma agenda que compete com inúmeras coisas, né? Então, acho que para a mulher é ainda mais complicado. Algumas mulheres estão optando por não ter filhos para desenvolver a carreira profissional, o que é uma tristeza, né? É muito ruim ela não ter esse suporte, ela poder ser mãe e também ser profissional, né? Exercer a sua profissão. Elas precisam de um pouco mais de tempo, né? Precisam de um pouco mais de apoio. Elas têm tido esse apoio por parte das políticas públicas, da legislação, dos próprios maridos ou não? Eu acho que talvez alguns lares dos maridos, talvez, das políticas públicas, algumas, né, que conseguem ter acesso essas informações, né, e conseguem se inscrever e conseguir participar. Existem algumas linhas de financiamento, né, para as mulheres que estão abrindo o seu próprio negócio. Então, mas tudo isso, entenda que precisa ter acesso a essa informação, né? Então, acho que essa informação precisaria ser mais disseminada, né? Algumas mulheres estão optando em ter filhos mais velhas, né? Então, tem ali toda uma trajetória ali acadêmica, né? Importante destacar isso, que hoje muitas mulheres estão preferindo se formarem antes, ter uma estabilidade profissional para depois serem mães, né? Então, às vezes, esse tempo acaba esticando tanto que não dá mais tempo, sim, né? Então, ela acaba que às vezes não foi tanto por opção, foi que a idade chegou e aí não dá mais tempo. Mas eu acho que se tivesse um acesso, talvez mesmo nos bancos acadêmicos mesmo, desse empreendedorismo, né? De como ter acesso ali a ações de empreendedorismo mais jovem, talvez ela conseguisse, né? Conciliar essas duas frentes, sim. O Brasil ainda não é um país empreendedor, né? Os negros têm empreendido, existem políticas afirmativas nesse sentido ou ainda está muito atrasado? Eu acho que o negro é um empreendedor nato. O negro é um empreendedor nato, né? Se a gente pensar aí na história, né, da abolição, antes da abolição, né, que alguns homens negros e negras conseguiam juntar ali, né, dinheiro, que na época era o ouro, né? Através ali da extração do ouro, eles iam guardando ali um pouquinho do ouro que era extraído e daquele ouro iam comprando a sua alforria e a partir da sua alforria foram se tornando ali talvez os primeiros profissionais liberais, né? As mulheres negras ali com seus quitutes que saíam vendendo ali, punham na cabeça e faziam sua renda. Então, acho que a gente historicamente é um empreendedor nato, mas num mercado extremamente competitivo, né, que cada vez é maior, não adianta só você ter uma ideia, você precisa ter uma estrutura. Então, acho que essas linhas de crédito e também consultorias que ajudem a organizar esse projeto antes de ele, de repente, mergulhar e, de repente, perder o dinheiro com isso, o pouco dinheiro que ele tinha, né, ele desistir e ter que voltar para o mercado de trabalho, seja um grande desafio, né? Quer dizer, se estruturar antes para poder fazer com que essa ideia seja viável, né? E sustentável também. A questão da burocracia, dos impostos e dos custos também dificulta bastante o empreendedor, né? Aquele cara que só tem aquele dinheiro para empreender, ou ele guarda para uma emergência, ou ele aposta num novo negócio. Essa burocracia, essa quantidade excessiva de impostos também dificulta para esse novo empreendedor, né? Muito. Muitas vezes ele tem que escolher, né?
ou ele paga o imposto, né, de tudo que ele conseguiu ali naquele mês, ou ele paga a comida. Ele fala, bom, vou pagar qual? A comida. Aí ele fica devendo imposto. Aí depois ele fica proibido de, né, participar, né, de algumas licitações, porque o nome dele está ali numa lista de quem não pagou imposto. Então é muito difícil, talvez, pensar nisso mesmo, né? Talvez alíquotas diferenciadas, né, dependendo do tipo, né, de serviço que é desenvolvido ou projeto que é desenvolvido, enfim. Fica uma boa dica aqui para a Assembleia Legislativa, para criar projetos para incentivar os novos empreendedores, para que se empreenda cada vez mais no Brasil, que tem muitas oportunidades, né? Um país enorme com muita diversidade e muitas oportunidades. Sim, com certeza, com certeza. Que eles possam assistir e se inspirar. O que você espera do Brasil do futuro? Eu espero que seja cada vez mais inclusivo, cada vez mais seja valorizada a diversidade, que eu acho que a nossa maior riqueza é a diversidade, né? Que ela seja valorizada, né? Que ela não seja valorizada só internacionalmente, seja valorizada aqui. Esse é o que eu espero. É um país maravilhoso, que tem muitos empreendedores, tem muita cultura, tem muita arte, tem muita natureza, ou seja, é um ambiente muito vasto para novos empreendedores em todas as áreas, sem exceção, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. E uma das coisas que a gente quer quebrar o tabu, né, com o Festival Negra Arte é provar que é possível, sim, você ser artista e viver da sua própria arte. Como esse festival contribui para a arte e para a cultura brasileira? Acho que sendo esse pilar, né, de visibilidade, mostrando esses talentos de ontem, né, que se fortalecem hoje, inspirando os jovens e fazendo com que as mais vertentes das artes sejam possíveis de serem encaradas como uma profissão. Né? Não só quando ele faz no final de semana ou naquele dia que ele não está trabalhando, mas que ele viva da arte. O que é mais gratificante para você em trabalhar nesse festival e ter toda essa trajetória, tendo passado pela revista Raça e várias outras empresas? O que é mais gratificante nesse trabalho, você vendo hoje, olhando para trás e vendo o que te espera pela frente? O Festival Negra Arte, ele nasceu muito com um propósito, né? Que é esse propósito que me move. Né? Então, apesar de eu ter trabalhado mais de 30 anos no mercado corporativo, né, ter trabalhado em grandes empresas, a minha ideia era essa, que de repente nasceu naquela sementinha de Raça Brasil, quando a gente pôde mostrar essa visibilidade, né, e essa potência que é a raça negra no Brasil, mas é eu poder expandir isso. Então, o que eu vejo, né, para o futuro do Festival Negra Arte é ele não só poder fazer uma concentração dessas mais vertentes artes aqui no Brasil, mas fazer uma ligação com esses artistas negros ao redor do mundo. Seria maravilhoso e fantástico. Como conectar essa arte, essa cultura com a geração de renda das pessoas que estão mais afastadas dos grandes centros, estão em bairros mais afastados e que também não têm acesso aos grandes museus, às grandes exposições? Eu acho que é levar a cultura. Né? É fazer com que a gente fez de um jeito muito modesto, mas era pegar uma escola, pegar aqueles alunos da escola e fazer com que eles tivessem essa vivência. Eu acho que isso é possível, né? É possível você fazer com que mais mostras, exposições percorram o Brasil, saiam dos grandes centros, né? Consigam percorrer esse Brasil. É um país continente, a gente sabe, fica difícil às vezes, mas não é impossível, né? Então, acho que através das políticas públicas, né, dos estados, dos municípios, isso é possível. Então, fazer com que isso chegue ao alcance. E as escolas também podem ser uma frente disso, né? Numa aula, você entrar e fazer uma visita virtual num museu, né? Então, a tecnologia tem esse lado bom também. Ao mesmo tempo que ela amplia, né, essas conexões, ela também estreita conhecimento. Né? Então, acho que é usar essas ferramentas físicas, né, de levar a cultura para esses mais remotos lugares, mas fazer também uma vivência através da tecnologia para esses lugares mais remotos, né, poderem ter acesso. As escolas têm visitado as exposições? Você tem visto cada vez mais escolas, principalmente as escolas públicas, porque as particulares a gente sabe que tem um roteiro mais amplo, mais rico. Sim. Elas têm frequentado as exposições? Eu acho que tem. Acho que tem. Essa última Bienal que aconteceu, tiveram vários dias das escolas indo, né? Então, acho que a questão também de ser gratuito ajuda muito, né, as escolas públicas a terem acesso. Então, eu acho que é um movimento, mas é um movimento que ele não pode ser datado. Ele tem que ser um movimento que está na corrente sanguínea, sabe? Ele tem que acontecer ao longo do ano, todos os dias. Naturalmente. Ele tem que fazer parte. Então, essa mobilização das escolas nos museus tem que acontecer sempre, né? Então, pelo menos uma das matérias ter isso no currículo para que isso aconteça, né?
Então, acho que é fundamental. Lili, que recado você gostaria de dar para quem está nos assistindo agora, nesse momento? Que valorizem a arte, né? A arte nas suas mais diversas vertentes. Valorizem a arte, tentem conhecer os artistas, os seus processos criativos e, na medida do possível, comprem, né? Comprem a arte, valorizem, porque os artistas vivem do seu fruto de trabalho, que é a arte. Lili, obrigado pela tua presença, foi um prazer tê-la aqui no estúdio. Parabéns pelo projeto e Obrigada. seja sempre bem-vinda aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer poder conversar com você. Todo meu. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!